Dia. Vamos fazer um café com Leni em casa, em Sinop. Eu fiz os primeiros em Lucas do Rio Verde porque eu estava em quarentena. 2020 estamos vivendo essa situação da pandemia Covid-19 e muita gente ainda está em casa. Os nossos alunos estão em casa, mas eu já retornei ao trabalho. Nós estamos trabalhando nos setores para que os alunos em casa tenham os materiais e continuem estudando. Então eu voltei a Sinop e aqui eu vou continuar fazendo os cafés com Leni em casa até esta situação normalizar e nós retomarmos os nossos cafés com Leni nos cafés e conversarmos e nos abraçarmos, enfim. Hoje eu vou mostrar para vocês então o café que eu vou tomar e depois nós conversamos sobre um dos meus livros, Café com Leni em Casa 5, desde Sinop, e hoje o meu café é esse. Vou mostrar para vocês o café de hoje, como eu falei, o meu café puro. Eu sempre como uma fruta, depois os cereais com iogurte e aí um pão ou torrada. Hoje eu tenho pão de queijo, tenho os biscoitos e uma geleia, um doce. Hoje eu tenho o mel junto com requeijão. Então esse é o meu café de hoje. E uma hora que eu tiver um tempinho e que eu tiver assim, vou me dedicar a falar para vocês sobre esses cereais que eu como aqui, que é uma ração. Eu vou falar para vocês da ração. Isso eu aprendi com o meu pai querido, vai fazer 80 anos esse ano. Ele e a minha mãe moram só eles dois, se cuidam muito. E ele que me deu a ideia de todas as manhãs comer uma ração que ele mesmo faz e eu faço a minha. Eu dou a receita para vocês. Então agora eu vou tomar café e depois conversamos sobre um dos meus livros. Até daqui a pouco. We belong to you and me. Vamos então ao nosso Café com Leni em Casa 5. E neste café eu vou falar do primeiro livro que eu lancei em 2001, Metamorfose, porque ele foi traduzido para o italiano. Ó, dá para ver a diferença do título, Metamorfose e Metamorfose. Meu primeiro livro foi lançado em 2001, na Jornada Nacional de Literatura em Passo Fundo. Quem mediou isso foi a professora Dalva, que inclusive foi minha professora no meu curso na Universidade de Passo Fundo. E com a professora Tânia Rezin, que se organiza a cada 2 anos a Jornada Nacional de Literatura desde 1983. E eu lembro que eu participei desde a primeira Jornada de Literatura, com a presença de vários escritores brasileiros. Muito interessante o programa. Então vamos a este meu primeiro livro lançado, Metamorfose, e eu quero começar lendo um poema deste livro. Está na página 27 do livro Metamorfose. Quarto de hospital. A vida lá fora, normal, com chuva, meus filhos, meu marido, meus amantes, tudo vivo. Acorda, alimenta-se, sorri. Aqui é diferente. Branco, seco, silêncio, vazio, deprimente, abandono. O que é a vida? Expectativa? Quero tanto e tenho saudade do sol, do verde, da chuva, da rua, da maçã, da minha filha, da minha casa, dos meus homens. Tenho saudade e quero tanto andar, respirar, olhar, sentir, viver. Porque eu li esse poema do meu primeiro livro. Ele foi lançado em 2001 e é um poema que como eu expliquei em outros cafés, o primeiro livro foi juntando todos os poemas que estavam extraviados em agendas, em cadernos, em bilhetes, enfim, que eu tinha pelas gavetas e pelos cadernos. Então, esse poema, ele foi escrito, como eu não coloquei data em cada poema, mas pela data do lançamento do livro, em 2001, ele foi lançado praticamente por esse tempo. E
quase 20 anos depois, ele continua atual e para o momento podemos trocar só o título de quarto de hospital por pandemia, que também a gente vive esse momento. E também eu li esse poema porque eu vou falar sobre isso, agora que eu vou falar nele, e vocês vão entender. Por exemplo, aqui quando eu escrevo: a vida lá fora normal, com chuva, meus filhos, meu marido, meus amantes. E depois aqui embaixo também fala assim: quero tanto e tenho saudade do sol, do verde, da chuva, da rua, da maçã, da minha filha, da minha casa, dos meus homens. Em vários poemas deste meu primeiro livro tem essas falas, e que para o leitor pode remeter a eu realmente ter aquele amante, ter outro homem fora do casamento. Quando eu digo meus homens, é considerar outros homens além do meu marido. Mas a poesia, ela tem isso de interessante, que eu acho, e também quando eu leio outros poetas, que faz a gente refletir e pensar, e qual que é o meu posicionamento a respeito de uma interpretação. Quando eu falo dos meus amantes, eu sou amante do vinho, do chocolate, de uma lareira acesa. Então, não necessariamente homens. E aí a interpretação é do leitor. E quando eu digo que eu tenho saudade dos meus homens, é porque eu tenho um filho mais velho e eu escrevi ali da minha filha, que a segunda é uma menina, a Fernanda, o mais velho, Altamir Júnior. Eu tinha os dois à época. Então eu digo que eu tenho saudade da minha filha e dos meus homens, que é o meu marido e o meu filho. Mas a pessoa o leitor que não sabe disso, que não sabe que é disso que eu me referi quando eu escrevi, pode interpretar, e tem todo o direito e tem a liberdade de interpretar como quiser. Por isso que a história desse meu livro, primeiro livro, quando eu fui provocada pela minha filha, uma amiga minha também, a publicar os poemas que estavam perdidos em registros, antes de publicá-lo, eu queria que uma pessoa, digamos assim, com cultura, com capacidade, com competência para fazer uma análise do que eu escrevi, se seriam poemas bacanas, se seriam publicáveis, enfim. E na minha cidadezinha pequena lá no Rio Grande do Sul, a princípio eu não comecei a imaginar, a pensar uma pessoa de lá que pudesse ler sem me remeter a uma pessoa de fora da minha cidade. E eu pensei no Dr. Roberto Arroque. O Dr. Roberto é um médico de família. Ele que fez o parto do meu primeiro filho. Ele que eu chamei às 3 horas da madrugada na minha casa, quando eu tive o Virgínio, o segundo filho, passando mal. E ele me socorreu na madrugada, entrou embaixo do chuveiro com meu filho no colo na madrugada. Então, o Dr. Roberto era um médico de família quando eu morava no Rio Grande do Sul. E ele é uma pessoa muito culta. Ele lê muito, ele entende qualquer assunto que você puxar com o Dr. Roberto, pode se preparar, que ele sabe falar e esteja bem preparado, porque ele não fala superficial, ele tem uma cultura bem complexa, bem aprofundada, e eu sempre admirei isso no Dr. Roberto. Então eu o procurei e eu disse: Dr. Roberto, por gentileza, lê esses poemas que eu estou querendo publicar, começar a publicar meus livros, e me dê a sua opinião. Em aproximadamente uns 20 dias, ele me chamou para buscar os escritos que ele analisou e me devolveu sem comentário nenhum. E então eu insisti. Não tem nenhuma uma ressalva, nenhuma observação, alguns termos que eu não deveria publicar ou alguns poemas que não, porque, veja bem, Dr. Roberto, lembre que eu sou mãe, casada, professora, diretora de escola, moramos em uma cidade muito pequena que todos conhecem todos, então todos sabem quem eu sou, tenho família, enfim. E tem alguns poemas e alguns termos que realmente o leitor pode remeter a interpretações diferentes. Eu tinha essa clareza. E então o Dr. Roberto
me disse o seguinte, ele me perguntou, na verdade, ele me respondeu com uma pergunta. Você quer escrever para Serafina Corrêa ou para o mundo? Eu disse, para o mundo. Então você publique todos e do jeito que eles estão. Até porque na questão da literatura, conforme eu vou, se a minha proposta era continuar publicando livros, seria interessante depois analisar o meu primeiro livro para daqui a 20 anos, digamos, como eu estaria escrevendo, até para acompanhar a minha evolução. Mas essa análise foi do Dr. Roberto que me deu essa resposta. Então eu levei para mais 3 pessoas para elas lerem antes de eu publicar. E eu vou ler aqui que foi publicado na contracapa deles o que essas 4 pessoas falaram da escritora Lene Chiarello Ziliotto, à época, lendo esses poemas que estão publicados no livro Metamorfose. Outra pessoa que eu procurei para analisar foi uma colega de escola, que ela também é professora, e professora de português, de literatura, de gramática. Então, na verdade, eu passei para ela analisar e me dar o seu feedback. O nome dela é Ivete Maria Sokol, lá de Serafina Corrêa. O que ela escreveu para esse meu livro? O que se escreve de coração para coração sempre é muito bom. Assim são os poemas de Lene Chiarello Ziliotto, que através deles busca transformar seu sonho de menina-mulher. Vale a pena ler e mergulhar nesse mundo de ousadia. Abraços. O que o Dr. Roberto Arroque também escreveu, e eu publiquei aqui na contracapa, o Dr. Roberto escreveu assim: ler Lene Chiarello Ziliotto é degustar a surpresa de um universo poético, mágico, lírico, cortante como uma navalha nova. Poemas para refletir ou para sonhar, incisivos na ternura, doces na dissecação dos conflitos e incoerências, feitos da pura sensibilidade que aflora a pele da mais promissora poetisa gaúcha da nova safra. Outra pessoa que, desde esse meu primeiro livro, lê todos os livros, me dá a sua opinião, faz um parecer escrito quando eu peço, já fez prefácios e prólogos de alguns livros que quando eu falar dos outros eu vou falar, e foi o que traduziu para o italiano. É o meu irmão, o padre Leonir Chiarello. Ele está me acompanhando, acompanha essa minha jornada de escritora, e ele traduziu para o italiano este meu livro aqui. O que ele escreveu sobre esses poemas do Metamorfose? Ler as poesias talhadas pela Lene Chiarello Ziliotto é entrar em sintonia com as rochas do desejo, das paixões, das fantasias, às vezes incontroláveis e imaturas, porém sempre rochas brutas que necessitam golpes rudes e carícias suaves para poder transformar-se em uma obra-prima, que é a escultura do amor. Um amor ideal, porém descrito a partir da rudeza e do realismo como a vivemos a cada dia. Um amor capaz de mostrar a beleza, a estrutura sem disfarçar a rudez da rocha. Nos momentos decisivos e na nossa vida, sempre buscamos a opinião de uma pessoa amiga e que saiba nos orientar. A Lene sempre partilhou seus sonhos e alegrias nos momentos importantes de sua vida, como também suas amarguras, seus medos nos momentos difíceis. Ao ler essas poesias, podemos partilhar com a Lene o que vivemos a cada dia, o desejo de equilibrar em nossas vidas a permanente tensão entre o amor ideal e o amor real, que habita em cada um de nós. E a quarta e última pessoa para quem eu dei esses poemas para serem lidos antes de publicar, é um amigo muito querido, também lá de Serafina Corrêa, que ele faleceu, não lembro qual ano, hoje ele não está mais, mas uma pessoa muito culta também. Ele trabalhou no Ministério da Cultura, uma pessoa muito ligada à cultura e também ligada à cultura italiana, que são os descendentes que povoaram e que colonizaram a nossa cidade. Então eu passei para ele dar
o seu olhar sobre esses poemas e assim ele escreveu para mim. Comentar ou falar sobre as expressões gráficas dos sentimentos da arquiteta de palavras, Leni Chiarello Ziliotto, é tão difícil como conhecer a verdadeira essência individual das outras pessoas, pois somente a elas cabe a autodescrição. Leni consegue transformar o estático em movimento, o imaginário no existencial, que nascem de suas navegações ao interior do ser. Consegue descrever silhuetas com letras e motivar desejos através dos seus personagens. Coisas, pranchas, canetas, réguas, compassos, enfim, de arquiteta das palavras. E eu adotei esse arquiteta das palavras, que essa pessoa que escreveu para mim, eu achei com bastante carinho um título que eu acabei assumindo. E essa pessoa foi Geraldo Pittini, Geraldo Pessin, nós no italiano é Geraldo Pittini que a gente fala. Querido Geraldo contribuiu bastante nas minhas publicações, fazia várias vezes leituras e análises dos meus poemas. Então essas são as 4 pessoas que se referiram aos meus poemas do primeiro livro e, obviamente, se remeteram à escritora Leni Chiarello Ziliotto. Vocês vão observar que a partir do ano passado eu encurtei o meu nome, eu simplifiquei até para as pessoas gravarem mais e para fazer uma logo, uma marca, o nome comprido ele não cabe. Então, como eu estou agora produzindo esse meu material institucional, escritora Leni Chiarello Ziliotto, eu precisei encurtar esse nome e vai ficar como Leni Ziliotto com um T só, para essa facilitação das mídias, no escrever, enfim, porque se a gente mantiver o nome comprido é difícil as pessoas gravarem. E o italiano ele tem o Chiarello, que se escreve com CH, muita gente confunde com Chiarello. Então eu decidi assumir Leni Ziliotto. Mas nesse momento aqui em 2001, as pessoas escreveram então para a pessoa e a escritora Leni Chiarello Ziliotto, que foi com muito carinho e que eu agradeço imensamente a todos, a Ivete Socol, o doutor Roberto, meu irmão Padre Leonir e o Geraldo Pittini. Então este é o meu primeiro livro e que ele tem a capa, a ilustração, foi o meu primeiro livro que quando eu pensei, imaginei imagens para o livro, eu não tive nenhuma dúvida, porque trabalhava comigo na escola onde eu era diretora. Depois ela também assumiu a direção da escola, a arte educadora Adriana Kochevis, e que se escreve Kovcevics, e se diz Kochevis, ou não, Adriana. Enfim, nós conhecemos a Adriana Kochevis, mas o correto é Adriana Maria Kovcevics. É a minha ilustradora lá de Serafina Corrêa, ela fez a capa e também ela produziu uma imagem para ser marca d'água em todas as páginas. No fundo dos poemas tem uma marca d'água que é a imagem de uma mulher sentada, e eu acredito que aqui não dê para vocês enxergarem bem toda a imagem. Vou aproximar um pouquinho para ver se dá para ver. Mas em cada página tem uma marca d'água que é a imagem que a Adriana desenhou. Essa aqui acho que está um pouco mais forte, acho que dá para ver. Não sei se vocês conseguem ver. Então a ilustradora Adriana, meus críticos literários e a minha coragem de publicar o que eu escrevi. E hoje que está me dando a alegria e o prazer de dizer e a honra de dizer, eu sou escritora, porque eu já tenho mais de 10, acho que são 13 livros publicados só meus, e tenho mais de 20 participações em antologias, e também eu faço organização de obras. Então esse é o meu primeiro livro, Metamorfose, com os comentários, com as ilustradoras e como ocorreu a história. Ele teve uma tiragem de 1000 exemplares, 1000 em português e 1000 em italiano. E à época eu pensei, bom, eu publico meu livro, em uma semana eu não tenho mais livros, porque todos vão ser vendidos. Que engano meu! Infelizmente o escritor brasileiro, ele não se sustenta da literatura. Eu espero que muito em breve nós, Brasil, mudemos alguns conceitos e alguns valores. Não é só esse que nós precisamos mudar.
mas a cultura, a leitura, a literatura deveria estar na cesta básica mensal. Quem vai fazer o rancho, que diz o rancho, vai fazer a compra do mês no mercado, coloca todas as comidas que precisa para o mês e coloca um livro. Muda a cultura. A leitura, a cultura, a literatura, ser um hábito, ser cultura de um povo faz diferença. E, quiçá, em breve a gente tem essa cultura aqui. Mas eu fiquei com aqueles livros lá rodando e vendo muito livro. Então, a partir desse livro, demorou para vender. Hoje ele tem a edição esgotada, obviamente. 20 anos depois, eu não tenho mais deles para vender. Mas demorou para ser vendidos os 1000 exemplares. Então, a partir do segundo livro, eu optei por tiragens de 500 exemplares. Então, sempre a partir do segundo livro, todas as minhas tiragens que vocês vê, primeira edição, segunda edição, terceira edição. Em cada edição, sempre são 500 exemplares. Então, vocês saberão que os livros da escritora Lene Zilhotto, até este momento, poderá mudar daqui para frente, mas até esse momento, todos eles têm uma tiragem de 500 exemplares. Então, quando termina, eu vou para as outras edições. Essa é uma informação importante para os meus queridos leitores. E para concluir deste livro aqui, eu já havia pensado, ao invés de publicar as próximas edições de cada um, a segunda edição deste, a terceira edição dos outros, a quarta, a quinta, tem alguns livros que por si só não há um argumento assim tão válido para ele ir para uma próxima edição só ele sozinho. Então eu pensei que assim eu já iniciei um trabalho de organização e fazer uma coletânea minha, fazer uma antologia Lene Zilhotto, só com os meus poemas. Então eu colocaria e daria uma reanalisada e reorganizada nesse, no segundo, no terceiro, em todos aqueles que estivessem com edição esgotada e produzir uma coletânea dos meus poemas. Ano passado, eu estou organizando isso, estou fazendo essa triagem. Ano passado, nós iniciamos com um trabalho bem bacana de uma editora aqui de Sinop, que é a editora Ações Literárias, da minha colega de Academia de Letras, a Dolores Flor. Ela também é acadêmica, eu sou da Academia Sinopense de Ciências e Letras, ocupo a cadeira 21 da academia, e o meu patrono é o Érico Veríssimo. E uma das acadêmicas também é a Dolores. A Dolores tem uma editora. Ano passado ela iniciou um projeto muito bacana, que é de coletâneas. Coletânea escritores contemporâneos. E abriu esse convite para o Brasil todo. Então essas coletâneas da Dolores, elas são antologias com escritores do Brasil todo. E eu comecei a participar, fui enviando alguns poemas, vai ter alguns poemas meus em todas essas antologias que ela está organizando, e é uma antologia por mês. Dentro desse projeto da Dolores, ela fez o seguinte: a cada mês se publica uma antologia e uma vez por mês ela sorteia um escritor, um dos escritores participantes de todas as antologias, e uma vez por mês tem um escritor que ganha desta editora Ações Literárias um livro independente, seu, somente com os seus textos, não junto com os outros, ou seja, não será uma antologia, será o seu livro. E a Dolores está, através dessa editora dela, dando esse brinde para nós, que eu achei ousado, achei fantástico, maravilhoso a proposta dela estar também conosco e com todos os escritores, incentivando a leitura, a literatura e promovendo os escritores. Qual minha surpresa que no quarto mês eu fui sorteada. Então a Dolores disse assim: Lene, você tem 30 dias para me mandar o seu texto para a publicação do seu livro. Isso foi muito maravilhoso, para mim foi fantástico, assim, fiquei super feliz. Ao mesmo tempo, com o meu ritmo de trabalho, com os compromissos que eu tinha, caramba, como eu vou organizar um texto para um livro independente em um mês? É uma tarefa para Mulher Maravilha. Então me veio a ideia, eu estou já organizando para fazer uma coletânea só dos meus escritos, então eu busquei lá nas minhas organizações, na minha pasta, o que eu já tinha organizado. Eu já tinha organizado e já pronto para a coletânea os poemas deste livro aqui, isso já estava pronto.
então facilitou. E também esse livro aqui, Carolina, Fechou uma Porta, que foi o primeiro que eu lancei em Nova Mutum, e o segundo, Carolina Conectada, esses dois Carolinas aqui, os dois têm edição esgotada. Mas esses dois livros, se eu for para uma nova edição deles, eles não seriam reorganizados, ou repensados, ou reestruturados, porque o texto deles literalmente precisam ser publicados do jeito que estão ali, porque são textos, não são poemas. Se você ler só uma página pode ser um poema, mas se você ler o livro todo, ele tem uma certa sequência, um certo enredo. E estão os dois com as edições esgotadas. Como são livros em que eu organizei eles com poucos textos por página, pequenos textos assim por página, esse aqui com menos textos ainda por página e mais a imagem, e até o final ele tem um enredo, pode ver, o texto é pequeno. Para somar 70 páginas, que é a proposta da antologia Brinde, da Ações Literárias, eu pensei, vou organizar para ver se eu alcanço 70 páginas, colocando nesse meu livro Brinde da editora Ações Literárias todo o texto do Carolina Fechou uma Porta, todo o texto do Carolina Conectada e os poemas revisados, revistos e reorganizados do livro Metamorfose. E coube, deu certo. Então, em breve, eu acredito que um mês ou 2 meses, ela enviou a prova para mim ontem, eu aprovei, está indo para a editora, para a impressão, e eu não sei, eu tenho que ver bem com ela se em 1 mês ou 2 meses eu tenho esse livro. Ele sairá com o título Carolinas, porque o nome Carolina podia ser qualquer outro nome, mas eu optei por Carolinas porque eu estou colocando os 2 Carolinas naquele livro, e Carolina é você, é o leitor, sou eu, enfim, seja quem for, é o nome de um personagem que vai assumir dentro dessa leitura. Então, como tem esses 3 livros, eu coloquei o título Carolinas, e nesse Carolinas, que eu vou fazer um café com Leni, tomara que seja já nos cafés, mas se precisar ser café em casa, sem problema nenhum, eu vou falar desse meu novo livro, Carolinas, que está saindo em 1 mês e pouco, com o texto integral do Carolina Fechou uma Porta, o texto integral do Carolina Conectada e os poemas desse Metamorfose. Então, deste Metamorfose, que foi o meu primeiro livro, é isso que eu conversei com vocês hoje. Foi publicado em 2001, na Jornada Nacional de Literatura em Passo Fundo, com tiragem de 1000 exemplares em português e 1000 exemplares na língua italiana. Quem o traduziu foi meu irmão Padre Leonir, que ele também já tem, acredito que são 10 livros publicados, ele também escreve, e o que ele escreve é políticas migratórias, sobre políticas migratórias no mundo todo, mas ele também tem vários livros publicados. Li para vocês os comentários que as pessoas fizeram antes de eu publicar e li um poema. Acredito que sobre esse meu primeiro livro, meu pontapé inicial da minha carreira literária, vida de escritora, é esse livro Metamorfose. Estou muito feliz, estou gostando de conversar com vocês sobre as minhas obras, e eu vou manter esse papo pela internet agora, para nos reinventarmos, até pela situação da pandemia nos colocou nessa situação, acredito até que para refletir. E vejam só, ela veio já com a internet, na época da internet. Isso é muito bom, porque o isolamento, ele não foi tão isolamento assim. Porque se vocês analisarem o que as pessoas estão produzindo agora, ou mantendo suas produções, ou se reinventando pela ou através da internet, isso é fantástico, é fundamental. Então, muito obrigada, e está aqui o Café com Leni em Casa 5, falando do meu primeiro livro, Metamorfose. Beijo, até o próximo Café com Leni.